Capítulo 28, exercício 54. Um antigo modelo atômico proposto por Rutherford logo após a descoberta do núcleo atômico era constituído por uma carga pontiforme positiva mais Ze, o núcleo, no centro de uma esfera de raio R com carga negativa, menos Ze, uniformemente distribuída pelo volume correspondente. A letra Z representa o número atômico, ou seja, o número de prótons que formam o núcleo ou o número de elétrons na esfera negativa. Mostre que o campo interno do átomo neste modelo é dado por essa expressão que está aí. B. Quanto vale o campo elétrico na superfície do modelo atômico? Esse valor é esperado? Explique. O átomo de urânio corresponde a Z igual a 92 e raio 0,10 nanômetros nesse modelo atômico. Qual é a intensidade do campo elétrico para o raio igual a metade do raio total, na R sobre 2? Bom, vamos lá. Então, qual é a ideia? A ideia é o primeiro modelo de Rutherford, que seria uma nuvem de elétrons, elétrons, como uma esfera distribuída homogeneamente em torno de um núcleo pequeno de carga Z vezes Z, onde o Z é o número atômico, certo? Então o modelo de Rutherford fica mais ou menos assim. O núcleo que eu coloquei em azul, é o núcleo de carga Z vezes Z, e os Z elétrons distribuídos nessa nuvem rosa que está em torno do núcleo. Bom, o que ele quer? Ele quer calcular o campo elétrico num ponto qualquer aqui dentro, certo? A uma distância R do centro do átomo. Então a distância R aqui. Bem, o que a gente tem basicamente é uma simetria esférica, como se fosse uma esfera totalmente carregada com carga negativa, certo? E uma carga pontual no meio com carga positiva igual à carga total da esfera. O que você tem basicamente é isto. E o que a gente vai fazer é usar a lei de Gauss. Bem, a gente sabe que pela lei de Gauss o campo elétrico aqui dentro ele é radial, certo? O campo elétrico ele é radial e ele tem o mesmo valor à mesma distância do centro. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem uma explicação um pouco mais detalhada sobre essa simetria que eu estou colocando agora, você pode ver nos vídeos dos exercícios 39 e 45. Está bem detalhado lá por que a gente considera essa simetria. Então, dentro dessa simetria, a gente vai traçar a gaussiana. A melhor gaussiana para ser traçada desta forma é essa. Isso é, minha gaussiana vai ser uma esfera em torno do centro, certo? Bom, nessa esfera, então, o que a gente vai calcular na gaussiana é o fluxo do campo elétrico. Então, o fluxo do campo elétrico, que é o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor área. Nesses dois casos, o nosso campo elétrico é paralelo ao vetor área em todos os pontos e ele é homogêneo, já que está à mesma distância do centro em todos os pontos da gaussiana. Então, o fluxo do campo elétrico vira simplesmente o campo elétrico vezes a soma da área. Novamente, se você quiser isso um pouco mais de detalhe, estão nos vídeos 39 e 45. Então, isso aqui vira simplesmente o fluxo total do campo elétrico através da minha gaussiana, vira simplesmente o campo elétrico vezes 4π R ao quadrado. Bom, o que diz a lei de Gauss? O fluxo total do campo elétrico é a carga interna por ε0. E quem é minha carga interna? Bom, a carga interna ela é simplesmente a carga do núcleo, mais a carga interna, a gaussiana, isto é, a carga nesta região aqui, certo? A parte de dentro da gaussiana. Bom, e para
descrever essas duas situações, a carga do núcleo já é dado pelo problema. É simplesmente Z vezes E. E a parte de dentro da esfera, que é negativa, né, dos elétrons, que é negativa, é menos Z vezes E, que é a carga total, só que agora a proporção entre os volumes. Quer dizer, se o volume aqui é a metade do volume total, a carga seria a metade. Se o volume é 1/3 do volume total, a carga seria 1/3. Então é simplesmente o volume da parte interna da gaussiana, que é 4/3 de π r ao cubo, dividido pelo volume total, 4/3 de π o raio da esfera ao cubo. Ok? É claro que nessa situação o 4/3 de π some e você tem então que a carga total aqui é simplesmente Z vezes E menos Z vezes E Rzinho ao cubo dividido por Rzão ao cubo. Bom, colocando isso na lei de Gauss, nós vamos ter que 4π r ao quadrado, que é o fluxo total do campo elétrico através da gaussiana, é igual a Z vezes E sobre ε0 menos Z vezes E sobre ε0 vezes R ao cubo dividido pelo raio ao cubo. Bem, aqui o R ao quadrado vem aqui para baixo e corta com R ao cubo aqui, fica Rzinho em cima. O nosso campo elétrico total passa a ter a expressão 1 sobre 4π ε0, que é o 4π e o ε0 aqui, certo? Vezes Z vezes E, que é comum aos dois, põe o Z vezes E em evidência, e fica 1 sobre R ao quadrado, que é equivalente ao primeiro termo, se comporta como uma carga pontual, ele é uma carga pontual, na verdade, né? Menos o R ao cubo, que cortou com R ao quadrado, virou R, dividido pelo raio do átomo ao cubo. Bom, essa é a expressão, exatamente a expressão que ele quer que prove, que na verdade significa, num ponto qualquer dentro do átomo, o campo elétrico devido ao núcleo, que é uma carga pontual, que cai com R ao quadrado, e o campo elétrico devido aos elétrons que ficam na parte interna, proporcional à parte total, que é linear com R. Então, quanto mais perto da superfície, maior esse termo dos elétrons. Então é isso. Então, aí isso responde o item A, certo? Aí que ele quer no item B? O que ele quer no item B é que se a gente fizer o Rzinho igual a Rzão, aqui fica o primeiro termo 1 sobre Rzão ao quadrado, né? Primeiro termo, né? O parêntese fica 1 sobre Rzão ao quadrado menos Rzão por Rzão ao cubo, e que corta fica Rzão ao quadrado, isso é zero. Isso é consequentemente o nosso campo elétrico é zero. E é razoável, é esperado por quê? Porque o átomo é neutro, ele tem a mesma quantidade de carga negativa que a mesma quantidade de carga positiva. Então ele não pode gerar campo elétrico para lá de fora se o átomo está neutro. Se ele não tem excesso de elétrons, se ele não tem falta de elétrons, ele não tem que criar campo elétrico simplesmente. E é o caso, ele é esperado. Bom, o item C, ele quer que aplique a um átomo específico. Então ele quer que pegue no item C, no Rzinho igual a meio Rzão sobre 2, né? E aplique para o átomo de urânio. Então, o que a gente vai fazer? Pega Rzinho igual a Rzão sobre 2 e o nosso campo elétrico fica... Nós vamos ter então Ze
dividido por 4π ε0 vezes 4 sobre r ao quadrado, certo? Que é exatamente r sobre 2 ao quadrado dá 4, e como ele está dividindo passa para cima, menos 1 sobre 2 r ao quadrado, já que o r a gente coloca r sobre 2 e corta r com r ao cubo, dá r ao quadrado e dá isso aqui. Fazendo essa soma, dá 7/2 de 1 sobre r ao quadrado. Então é 7/2, com 4 aqui dá 8, de ZE sobre 4π ε0, 1 sobre r ao quadrado. Bom, esse é o campo elétrico com a distância r igual a r sobre 2. Aí, aplicando os valores, a gente tem o seguinte: 7/8 é o Z a 92, a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Embaixo o que a gente tem é π vezes ε0, é 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, e 1 sobre r ao quadrado, raio ao quadrado, que é 1 sobre 0,1 nanômetro. Na verdade é 1 vezes 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10 ao quadrado dá 10 a menos 20. Certo? Dá isso aqui. Então, essa conta dá 4,6, todos os números aqui. E a potência de 10 fica 10 a menos 19 com 10 a 20, 10 a 1, 10 a 12, 10 a 13. Então, nosso campo elétrico é 4,6 vezes 10 a 13 newton por coulomb no meio de um átomo de urânio, que é um campo elétrico bastante intenso. É isso.